A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 320 do nosso podcast. Leremos o Evangelho segundo Lucas, capítulos 20 e 21, e Provérbios, capítulo 26, versículos de 17 a 19. Lucas, capítulo 20. Certo dia, quando Jesus ensinava no templo e anunciava o Evangelho, os sumos sacerdotes, os escribas e os anciãos chegaram e lhe perguntaram: Dize-nos com que autoridade faze estas coisas. Quem te deu tal autoridade? Ele respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a ponderar. Se respondermos do céu, ele dirá: Por que então não crestes nele? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era um profeta. Responderam, portanto, que não sabiam. Jesus então lhes retrucou: Nem tampouco eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus se pôs a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, alugou-a a uns agricultores e partiu para longe por um longo tempo. No tempo certo, enviou um servo aos agricultores para que lhe dessem sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o espancaram e o mandaram embora sem nada. Tornou a enviar outro servo, mas também a esse espancaram, insultaram e mandaram embora sem nada. E tomou ainda a enviar um terceiro, e também a esse feriram e o expulsaram. Então o proprietário da vinha disse: Que farei? Vou enviar meu filho amado. A este com certeza respeitarão. Entretanto os agricultores, logo que o ouviram, começaram a combinar entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E o lançaram para fora da vinha e o mataram. Que lhes fará então o senhor da vinha? Virá, fará perecer esses agricultores e dará a vinha a outros.
Quando ouviram isso, disseram: Não aconteça tal coisa. Jesus, porém, fitou-os e respondeu: Que significa isso que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Todo o que cair sobre essa pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair ficará esmagado. Nessa hora, os escribas e os sumos sacerdotes procuraram prendê-lo, mas tiveram medo do povo. Tinham de fato entendido que Jesus contara aquela parábola em referência a eles. Começaram então a vigiá-lo e mandaram alguns espiões, que se fingiam de justos, para enredá-lo em suas palavras e entregá-lo ao poder e à autoridade do governador. Perguntaram-lhe: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente. Não tens acepção de pessoas e ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus. É permitido ou não pagar tributo a César? Ele, porém, percebendo-lhes a astúcia, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Responderam: De César. Ele então lhes disse: O que é de César, devolvei a César, e o que é de Deus, a Deus. E não conseguiram pegá-lo em nenhuma palavra que o comprometesse diante do povo. Admirados de sua resposta, calaram-se. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus, os quais negam a ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém morrer estando casado, mas sem ter filhos, o irmão dele tome a mulher para suscitar uma descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro casaram-se com a viúva, e assim os 7 morreram sem deixar filhos. No fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de qual deles? Pois os 7 a tiveram por esposa? Jesus respondeu-lhes: Os homens e as mulheres neste mundo casam-se e são dados em casamento. Mas os que foram julgados dignos de participar do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos, não se casam nem são dados em casamento. Com efeito, já não podem morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, porque pertencem à ressurreição. Que os mortos ressuscitam também foi mostrado por Moisés, na passagem da sarça ardente, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele é Deus não de mortos, mas de vivos, pois todos vivem para ele. Alguns escribas responderam a Jesus: Mestre, falaste muito bem. E não mais tinham coragem de lhe perguntar coisa alguma. Jesus, por sua vez, lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Com efeito, o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado aos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ele ser o seu filho? Enquanto todo o povo o escutava, Jesus falou aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que fazem questão de perambular com amplas túnicas e de ser cumprimentados nas praças, que gostam dos primeiros assentos das sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, enquanto ostentam longas orações. Eles serão julgados com mais rigor. Capítulo 21. Levantando os olhos, Jesus viu os ricos depositarem suas ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva necessitada que pôs ali 2 moedinhas. E ele comentou:
Em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todos eles deram em oferta do que tinham de sobra, ao passo que ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Quando alguns comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas, Jesus disse: aquilo que admirais, dias virão em que não ficará disso pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles, porém, perguntaram: Mestre, quando será e qual o sinal quando isso irá acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não andeis atrás deles. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Jesus lhes dizia: há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares. Acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais nos céus. Antes disso tudo, porém, vos prenderão e perseguirão, vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Será a ocasião para dardes testemunho. Determinai não preparar vossa defesa, porque eu vos darei palavras de sabedoria, a que não poderão resistir ou contradizer todos os vossos adversários. Sereis entregues até pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. A alguns de vós matarão. Sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas nenhum só de fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Por vossa perseverança salvareis a vossa vida. Ora, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que sua desolação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Os que estiverem na cidade, afastem-se dela. E os que estiverem fora da cidade, nela nem entrem. De fato, esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá grande angústia na terra e ira contra este povo. Serão abatidos pela espada e levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete o tempo marcado para eles. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas desmaiarão de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, reerguei-vos e levantai a cabeça, porque está próxima a vossa libertação. E Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhar para saber que o verão está próximo. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados por causa dos excessos da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois cairá como uma armadilha sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Ficai, porém, de sobreaviso, e orai a todo momento, a fim de conseguirdes escapar de tudo o que deve acontecer
e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava então os dias no templo ensinando. Saindo dali, pernoiteava no monte chamado das Oliveiras, e o povo todo madrugava para ouvi-lo no templo. Provérbios capítulo 26, versículos de 17 a 19. Pretende agarrar um chão pelas orelhas aquele que ao passar se mete na briga, como um doido arremessando flechas e dardos que causam a morte. Assim é aquele que engana seu próximo e depois diz: eu só estava brincando. Olá, eu sou o Padre Marcelo Carmo e hoje vamos comentar a respeito dos capítulos 20 e 21 do Evangelho de São Lucas. Estando em Jerusalém, Jesus intensifica suas pregações no templo, e isso intensificou também os atritos entre ele e os líderes religiosos, que pareciam se revezar para provocá-lo. Embora isso seja uma situação incômoda para Jesus, cria oportunidades para que ele possa revelar coisas importantíssimas sobre os conteúdos da nossa teologia cristã, como cristologia, antropologia, escatologia e eclesiologia, por exemplo. Vemos sumos sacerdotes e escribas questionarem Jesus sobre a origem de sua autoridade e até sobre um posicionamento político-religioso sobre pagar ou não o imposto a César. Jesus aceita entrar no debate, mas não se sujeita a ficar num bate-boca, como se diz no popular. Ele devolve os questionamentos que recebe, baseado na incoerência de tais líderes. No caso da pergunta sobre o imposto, por exemplo, Jesus deixa claro como sua real preocupação é defender aquilo que Deus criou e cuida como obra sua, pois foi no ser humano que ele imprimiu sua imagem. Dinheiro é invenção humana, então dê o dinheiro ao seu dono, pois é a sua imagem que está impressa ali. Como disse ele, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já com os saduceus, Jesus assume uma postura de professor de teologia. Ele lhes dá uma aula sobre as coisas futuras, particularmente sobre a ressurreição. Embora saibamos as más intenções dos saduceus por detrás da pergunta que fizeram, até podemos ficar agradecidos, porque eles nos deram a possibilidade de receber do próprio Jesus tão importantíssimo ensinamento. Jesus ainda fala da destruição do templo e de Jerusalém, e dos tempos difíceis que seriam enfrentados por todos, mas em particular, a perseguição religiosa que os cristãos viriam a sofrer. Mas já lhes antecipa um consolo e um conforto, garantindo que ele estará com todos, dando força e salvando. A única coisa que Jesus pede é perseverança e que aguardem seu retorno em vigilância e em oração. Para encerrar esse nosso comentário, vai um pensamento inspirado em Provérbios, capítulo 26, dos versículos 17 a 19. É preciso admitir que certas pessoas não são dignas de nossa confiança. Deus abençoe a todos e tudo de bom. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Cavins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!